Você já ouviu falar da ressonância Schumann e da malha magnética do planeta? Estamos falando de uma onda elétrica que percorre o planeta o tempo todo e está alterando o DNA, o cérebro humano e a nossa percepção de espaço-tempo. Mas aqui vamos falar de uma forma científica também da malha magnética conhecida como campo geomagnético. É um escudo invisível que protege o nosso planeta de partículas carregadas vindas do Sol. É gerado pelo movimento do núcleo líquido de ferro na Terra, criando um campo magnético semelhante ao de um ímã gigante. Entre suas funções está desviar a maioria das partículas carregadas nocivas do Sol, impedindo que elas atinjam a superfície da Terra. Essa proteção ela é crucial para a vida, pois a radiação solar pode danificar o seu DNA e causar doenças como câncer. Quando as partículas carregadas do Sol colidem com a atmosfera da Terra, elas podem criar as auroras boreais. Essas luzes coloridas são um dos espetáculos naturais mais belos do planeta. A malha magnética também é utilizada para a navegação, pois bússolas e outros instrumentos de navegação dependem do campo magnético da Terra para funcionar. E a malha magnética também pode afetar a comunicação por rádio, pois as ondas de rádio podem ser refletidas ou absorvidas pelo campo magnético. Antes de falarmos de Schumann, né, da ressonância Schumann em si, é preciso citar uma invenção que aconteceu 30 anos antes da ressonância. Quando o psiquiatra alemão Hans Berger, ele criou um eletroencefalograma, um aparelho que mede a atividade elétrica do cérebro, onde se descobriu que a frequência do cérebro relaxado varia entre 7,83 Hz e 13,30 Hz. O físico alemão Winfried Otto Schumann, que descobriu em 1952 que a Terra é cercada por um campo eletromagnético poderoso que se forma entre o solo e a parte inferior da ionosfera, cerca de 100 quilômetros acima de nós, esse campo possui uma ressonância mais ou menos constante da ordem também de 7,83 pulsações por segundo, ou seja, 7,83 Hz. Coincidência, gente? A nossa onda cerebral relaxada e o campo magnético da Terra têm a mesma vibração, a mesma frequência em Hertz, 7,83 Hz. Embora tenha sido descoberto em 1952, as ressonâncias de Schumann foram medidas pela primeira vez de forma confiável no início dos anos de 1960. Desde então, os cientistas descobriram que variações nas ressonâncias correspondem a mudanças na estação do ano, atividade solar, atividade no ambiente magnético da Terra e a outros fenômenos naturais ligados ao planeta. Só para entender bem, segundo a NASA, cerca de 2.000 tempestades acontecem na Terra o tempo todo, produzindo cerca de 50 relâmpagos a cada segundo. Cada explosão de relâmpago cria ondas eletromagnéticas que começam a circular ao redor da Terra, presas entre a superfície da Terra e a ionosfera. E esses relâmpagos acabam combinando-se e aumentando sua força para criar um batimento cardíaco atmosférico repetitivo, conhecido como ressonância Schumann. Gente, um batimento cardíaco atmosférico. Batimento cardíaco atmosférico repetitivo. É a ressonância Schumann. E essa ressonância fornece uma ferramenta útil para analisar o clima da Terra, entre outras coisas. Mas quando Schumann publicou os resultados de sua pesquisa sobre essas ressonâncias, o Dr. Arke Miller,
um médico imediatamente fez a conexão entre as ressonâncias de Schumann e o ritmo alfa das ondas cerebrais. Ele achou a ideia da Terra ter a mesma ressonância natural que o cérebro humano era muito intrigante e contatou o professor Schumann, que, por sua vez, pediu a outro cientista que investigasse esse fenômeno. Assim, o pesquisador descobriu que as ressonâncias de Schumann estavam dentro da mesma faixa de frequência que as ondas cerebrais em um humano. Um fato importante é que muitos anos depois constatou-se que não podemos ser saudáveis fora desta frequência biológica natural. Um fato interessante e que mostrou esse efeito é que sempre que os astronautas, em razão das viagens espaciais, ficavam fora da ressonância Schumann, eles adoeciam. Mas, submetidos à ação de um simulador Schumann, recuperavam o equilíbrio e a saúde. Assim, essa frequência que circula a Terra aparentemente tem a ver com a evolução do planeta em si e, claro, por sua vez, com a evolução do cérebro humano e dos humanos de forma geral. Porém, nos últimos anos, principalmente a partir de 2018, devido à transição planetária, o planeta entrou num cinturão de fótons, que é um cinturão de extrema energia, que vale toda a nossa galáxia. Isso faz com que o planeta tenha muito mais energia eletromagnética. E em 2021, por exemplo, os pontos onde tem branco na imagem, aí no vídeo, é onde ela alcança os seus picos. Então, de 7,83 Hz, nós tivemos 21, 46, 56, batemos a 62 Hz. Já chegamos a 150 Hz dentro da malha magnética, da ressonância Schumann. Né? Essa ressonância ela varia diariamente, mas sempre se manteve na média aí dos 7,83 Hz. Né? E de 2018 para cá, como comentado, houve esses picos. Estudos dizem que em um planeta de quinta dimensão, e aí eu venho porque nós estamos nesse processo de transição planetária, como comentamos, né, de terceira dimensão para a quinta dimensão, devido ao aumento do cinturão de fótons, que é o que a gente também chama de mini flash solar, a energia será em torno de 50 Hz em quinta dimensão. Por isso, essas atualizações no nosso corpo, para que a gente possa acompanhar, né, a energia do planeta. Nós comentamos na aula anterior. E isso não pode acontecer da noite para o dia. Porque você imagina você como uma tomada de 110 e ser colocado, né? Você tem uma energia de 110 e ser colocado em uma tomada de 220. Queimaria. Nosso corpo não suportaria. Por isso, isso vem ocorrendo lentamente, né? Nós estamos saindo de uma frequência de 7,83 Hz para uma de 50. Por isso, isso vem sempre já acontecendo, e como eu comentei na aula anterior, o nosso DNA sendo atualizado, né? A Terra e nós, o planeta, ele está sendo preparado para essa energia que está subindo. Imagina o seguinte, o nosso DNA, né, que como visto na aula anterior, ele é como uma antena que capta e transmite energias sutis do universo, neste caso, a energia aumentada ou os mini flashes solares. O seu DNA, ele aprende a se expandir e a reter essa energia. Como eu mencionei na aula anterior, o DNA está sendo atualizado, se expandindo, captando, retendo luz e contraindo, para, em uma consciência de quinta dimensão, estar pronto para receber a energia de 50 Hz. A malha magnética do planeta é o acúmulo dos pensamentos e das emoções dos seres humanos. Então, quando você chega, por exemplo, no lugar e o clima ali está tão pesado por causa das emoções e dos pensamentos das pessoas, o que é que vocês acham que vai acontecer ali?
Somos, sim, responsáveis por todas as coisas que acontecem no externo. O que temos reflete no externo, né? O externo é um reflexo do que temos. Se a gente está num ambiente super pesado, é o que vai refletir, né? Se dentro de nós está pesado, nossos pensamentos, nossas emoções são de baixa frequência, vai refletir no externo, né? Por isso precisamos gerenciar nossos pensamentos e nossas emoções. Sentimentos como raiva, medo, culpa, ganância, tristeza são frequências de baixíssima vibração, são baixíssimas frequências. Nós vimos sobre isso também lá na aula de escala das emoções, lembram? E mesmo que o seu corpo esteja pronto para essa energia da quinta dimensão, né, para seu corpo vibrar em 50 Hz, essa energia vibracional dos seus pensamentos e das suas emoções, ela bloqueia o seu DNA de se expandir e de reter a luz. Esses sentimentos de baixa frequência bloqueiam a captação de energia pelo seu DNA. O DNA de pessoas que vibram nessas baixas frequências não está aprendendo a expandir. Por isso se fala que a quinta dimensão é para todos, mas nem todos são para a quinta dimensão. Porque há muitas pessoas que estão escolhendo ainda vibrar na reclamação, no julgamento, no medo, na raiva, né? na disputa, na guerra. Por isso eu venho sempre falando o quanto é importante nós cuidarmos dos nossos pensamentos, das nossas emoções e elevarmos a nossa frequência para que a gente possa acompanhar a frequência planetária, né? Aqui nós observamos como está tudo interligado. A questão energia, frequência e vibração. Lembra que eu falo? Tudo é energia, que é igual a frequência, vibração e informação. O universo ele não entende a sua fala, a sua ação, ele entende a tua vibração, o que você emana volta. E o planeta está transitando, né, para um planeta de uma frequência mais elevada. Então a gente precisa acompanhar, né? Nós falamos já sobre a nossa anatomia energética, que nós somos energia. Nossos centros de energia, como os chakras, Kundalini, corpos sutis, DNA, agora a ressonância Schumann e a malha magnética, nos mostrando como nós e o planeta estamos todos interconectados, né? Tudo se relaciona, tudo é energia, que é igual a frequência, vibração e informação. E como que nós podemos trabalhar a elevação da nossa frequência? Através das meditações, voltando para dentro, nos conectando com frequências mais elevadas, olhando para dentro, para o seu coração, para os seus pensamentos, para as suas emoções, vibrando nessas energias de alta frequência, amor, alegria, gratidão, né? A gratidão é um código quântico, gente, maravilhoso. Seja grato por tudo que você tem, né? Pelo ar que você respira, por essa experiência terrena que nós estamos passando, né? As sintonizações, as intenções, né? Tudo isso nos leva a frequências elevadas. As sintonizações são frequências elevadas que fazem com que o nosso corpo, que é toda a energia, vibre junto, se conecte, se alinhe a essas frequências que nós escutamos. É muito lindo falar sobre a ressonância Schumann, né? Ressonância Schumann, malha magnética. E quando nós entendemos isso, gente, de que tudo está conectado, né? De que tudo é uma coisa só, tudo é uma energia só. A gente fala terceira dimensão, quarta, quinta dimensão, mas nada está separado, está tudo junto, tudo vibrando e acontecendo junto e ao mesmo tempo. É o teu nível de consciência que vai te colocar em um nível de terceira ou de quinta dimensão, mas está tudo acontecendo junto, né? E mais uma vez, terceira dimensão, dimensão da separação. Quinta dimensão, dimensão da unicidade. Todos somos um. Eu, o outro planeta, tudo é uma coisa só, é uma energia só e é puro amor, né? O todo é puro amor. É isso. Uma ótima aula para vocês.
reflitam sobre esses ensinamentos, porque se vocês observarem, uma aula vai se encaixando na outra, uma informação na outra e tudo vai se conectando. Tá bom, pessoal? Um ótimo dia para todos.